Gente, eu já fiz a minha caminhada matinal, que não foi tão matinal assim. E tomei meu café da manhã, que não foi tão de manhã assim. Vocês sabem que final de semana eu me permito flexibilizar os meus horários, né? E agora daqui a pouco eu vou pra academia. Só que antes me veio uma vontade tão grande de falar com vocês de Jesus. É ele que a gente celebra, né? Nesse final de semana, celebrou durante a quaresma, Semana Santa toda. Então, eu vou falar dele. Bom, no meu entendimento, Jesus é o ser mais iluminado que já passou pelo planeta Terra. Nós tivemos muitos seres iluminados, muitos mestres de luz que passaram por aqui para nos ensinar. Buda, Gandhi, Dalai Lama, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Muitos, inúmeros. Mas Jesus, no meu entendimento, foi o maior deles. Foi o mais evoluído, foi o de maior luz, né? O das escalas mais superiores, né? Eu entendo que, assim como aqui na Terra tem níveis de consciência, né? O universo tem níveis de evolução, né? E todos estamos caminhando para ter também essa luz, né? Como ele mesmo disse, tudo que ele fez, a gente também pode fazer, né? E ainda que a história seja controversa, né? Jesus falava em aramaico e houve várias, né, interpretações de tudo que ele disse. Com o passar desses 2000 anos, a mensagem não se perdeu, né? A mensagem de amor, de humildade, de fé e especialmente de poder, ela não se perdeu, né? Ele tem uma luz tão grande, ele é tão evoluído, tão iluminado nessa consciência que encarnou aqui, que se denominou Jesus, que fez com que a mensagem, mesmo com o passar desses anos todos, não se perdesse. Óbvio que teve um planejamento, tiveram outros que vieram depois deles para... Enfim, eu fiz um post ontem, né, que eu coloquei algumas frases de Jesus e na escrita do post eu coloquei que eu tinha lido. Gente, eu realmente não me recordo se foi no livro do Chico Xavier 500 anos atrás, ou há 2000 anos, ou se foi num que chama Renúncia, ou se foi em algum outro livro psicografado que relatava, né, que Jesus demorou séculos para conseguir descer, evoluir, né, para conseguir vibrar na mesma faixa do planeta Terra daquela época para encarnar aqui. Tamanha a sua luz. Por isso que ele conseguia andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curar leprosos, né? Só a luz dele, só de chegar perto dele, se você tivesse fé, você era curado. Imaginem a evolução de um ser desse. E ele veio realmente por amor, porque ele não precisava mais. Ele já é um ser evoluído, ele não precisava. Seres evoluídos, eles só vêm em missão, eles não precisam mais passar por todas as mazelas de um planeta de provas e expiações, né? Que é o planeta Terra, que ainda nós estamos em transição, mas ainda é um planeta de muito sofrimento, de muita prova, de muita expiação, né? De muita sombra, essa sombra que a gente vive aí no dia a dia. E ele veio sabendo de tudo que ele ia passar. E eu ouso dizer que a crucificação, né, ser crucificado ali,
pregado numa cruz foi tão doloroso quanto esse preparo por séculos para conseguir encarnar aqui nessa matéria densa, sombria. E na época, eu não sei se era tanto quanto ou mais sombria do que hoje. Porque vocês veem a mensagem que ele veio passar na época, né? De amor, de união, de tolerância, né? Que as pessoas não tinham nível de consciência suficiente para entender que todos éramos iguais. A maioria das pessoas não tinha esse nível de consciência. Quando eu falo aqui, eu falo da maioria, tá, gente? Eu sei que ainda acontece muita coisa absurda nesse planeta, tão triste e sombria quanto o que acontecia na época, mas hoje a gente tem mais pessoas despertas, né? Hoje a gente despertou um pouquinho mais do que há 2000 anos. E ele veio sabendo de tudo isso e mesmo assim veio. E o kardecismo fala, né? Allan Kardec fala que Jesus é o governador espiritual da Terra e que ele continua comandando. Por mais que as trevas, né, estejam aí a serviço do mal, a luz sempre vence, porque o governador da Terra é Jesus. E assim, só de falar nele eu fico emocionada. E às vezes dá vontade de chorar, né, de pensar em Jesus. Esses dias eu tava conversando com uma amiga, né, e ela é assim, como eu, universalista, não tem uma religião específica, mas ela falou que ela tem vontade de andar com aquela camiseta que os evangélicos usam, né? Sou mais Jesus. Ela falou, eu não sou evangélica, eu não sou extremista, nem radical, nem nada. Mas a minha vontade é andar com aquela camiseta escrita, sou mais Jesus. Tamanha fé, crença, né, nessa consciência que se denominou aqui na Terra Jesus Cristo. Ele é poderoso mesmo, gente. E só da gente falar, a gente sente a energia, a gente sente o poder, a gente sente a vibração. Ele veio para nos ensinar, né, que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Quando ele ressuscita, né, os católicos chamam de ressurreição. Quando ele consegue firmar essa mensagem e depois reaparecer para os apóstolos, né? Para mostrar que a vida não acaba. Ele também vem mostrar pra gente que, embora o nosso espírito seja eterno, né? A vida do nosso espírito não acaba com a morte do corpo físico. Mas ele também vem mostrar pra gente que essa vida atual, né, a vida que a gente tá nesse corpo agora, essa acaba, né? E que a gente precisa vivê-la nele. A gente precisa vivê-la em Jesus da melhor forma possível, né? Sendo mais amorosos, sendo mais empáticos, sendo mais humildes, abrindo a nossa mente para acreditar que nem tudo é o que a gente vê, que existe muito mais coisa do que os nossos olhos podem enxergar materialmente falando, né? Como disse ele, ouça quem tem ouvidos para ouvir, veja quem tem olhos para ver. Gente, assim, tem uma passagem, né, da vida de Jesus, uma frase que ele diz, que eu amo interpretá-la
da forma como o kardecismo, como o evangelho segundo Allan Kardec, segundo o espiritismo, interpreta. Quando Jesus diz assim, que é preciso renascer da água inúmeras vezes. E eu interpreto essa passagem, e o espiritismo interpreta, né, como sendo a reencarnação, porque a água na época de Jesus, em aramaico, significava matéria. Então é preciso renascer da matéria inúmeras vezes, é preciso reencarnar aqui inúmeras vezes para a gente alcançar a evolução. No meu entendimento, a reencarnação, ela explica todas as mazelas do mundo, tudo, né? Porque se Deus é um Deus bom e misericordioso, como ele ia permitir que uma pessoa, se partir do ponto de vista de que não existe reencarnação, né? Nascesse cega, o outro surdo, um pobre, o outro rico, um perfeito, o outro imperfeito, né? Um nascesse com tanto e outro nascesse com tão pouco. Se você não olha sob esse ponto de vista, né, da reencarnação, onde estaria a bondade e a justiça, né? Então eu sou muito por essa interpretação, né? E como já disse Jesus, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Mais uma coisa. Ai, Vivi, mas por que Jesus não foi tão claro? Gente, eles crucificaram ele sem ele ter falado tudo e feito tudo o que ele podia. Ele fez o que ele podia na época para atingir aquele nível de consciência. E depois veio, né, o kardecismo, que é o consolador prometido, para terminar de explicar as palavras dele. E, volto a repetir aqui, ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Veja aquele que tem olhos para ver. Então, são níveis de consciência. Quando a gente estiver preparado, a gente vai subindo o nível de entendimento também. Fez sentido para vocês isso tudo que eu falei? Me conta aqui, gente. Eu adoro quando vocês me dão feedback. Quando vocês me dão esse retorno. Me conta se fez sentido.